última agonia. E na última agonia. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor. Ele é um só Deus. Ele é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre. Sem fim. Sem fim, amém. Tem gente que canta sempre amém. Agora e sempre, sempre amém, não é? Sem fim, amém. Bom dia! Que bênção, quanta gente aqui no Cine Teatro Afip. Uma salva de palmas ao Pai Eterno. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV Pai Eterno ao vivo para todo o Brasil acompanhar com emoção, com graça, com fé e receber, assim como nós aqui, as bênçãos do Divino Pai Eterno. Continue nessa sintonia de amor. Vamos iniciar fazendo uma oração, rogando a presença da Trindade Santíssima sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez, essa música é antiga aqui em Trindade. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Eu tô falando e rindo aqui porque antigamente o pessoal cantava agora e sempre, sempre, amém. Não é sem fim, Amém. amém, amém. Fica de pé, hein? Não senta não. Vamos ouvir a leitura de hoje. Ela é tirada do livro de Josué, um livro belíssimo. Josué era um homem, segundo profeta depois de Moisés, né? Primeiro depois de Moisés e o segundo profeta na Bíblia. Josué era um homem líder, era um grandioso líder do povo de Deus, daquela nação santa que atravessou o deserto, depois da fuga do Egito, que ajudou o povo a ter forças, que tinha as palavras que Moisés não tinha, porque o Moisés tinha dificuldades de expressão. Ele foi a voz de Moisés. Então vamos ouvir o que o livro de Josué tem a dizer. Naqueles dias, Josué disse ao povo: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: amorreus, se os deuses a quem serviram vossos pais além do rio, ou se os deuses amorreus em cuja terra habitais.
porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos. O povo respondeu para Josué: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é nosso Deus. Foi Ele quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra. Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vamos dizer: nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará vossas rebeliões e vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué ainda disse: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós e inclinai vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos sua voz, continuou o povo. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe em Siquém leis e prescrições, as leis de Israel. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho contra vós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para sua propriedade, e aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor. Palmas à palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, que bom que nos reunimos aqui nesse momento sagrado. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de refletir essa palavra que salva, cura, liberta, santifica nossa vida. Essa palavra que nos confirma como filhos de Deus, como adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor. Deus é um Deus bom, fiel. Em Jesus Cristo, nós chegamos a poder chamá-lo Pai. Ciumento,
como diz a palavra de Deus. Ele é um Deus que não quer nosso coração pela metade, não quer nos repartir com outros deuses, não quer que nós estejamos num pé numa barca, o outro pé na outra barca. Ele quer nos por inteiro. Ele quer você por inteiro. Ele quer você inteira, toda dele. E por isso ele jura pelo seu próprio nome que cuida de nós, que zela por nós. Começamos um programa bonito na TV Pai Eterno chamado Pai Passa na Frente. É um programa bonito, com Marcos Túlios lá, falando sobre a grandeza do Divino Pai Eterno na vida de todos nós. Pai passa na frente, alguns ficaram assim, uai, né? Não sei se todos, só os mineiros e os goianos, uai. Falar nisso, tem mineiro aqui? Ixi, vocês estão invadindo o mundo mesmo, meu Pai Eterno. Misericórdia. Olha o tanto, erga a mão de novo aí, deixa eu ver. Olha só, para com isso. Que coisa. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso aí? E eu sou filho de mineiro, tem que erguer a mão também. Onde que eu estava? O que eu estava falando? Pai passa na frente. O pai passou na frente e me lembrou. Programa bonito, né? Que a gente fala do amor, da grandeza, da bênção, da presença de Deus. E muitos ficaram questionando e falaram, uai, levou o teu ponto. Falaram, uai, o que é isso? Pai passa na frente. Nós conhecemos a devoção Maria. Pois é, agora vocês vão conhecer Pai passa na frente, viu? Por quê? Porque na verdade Maria intercede, passando à nossa frente como intercessora. Quando nós falamos Pai passa na frente, nós queremos nos lembrar do Deus de Israel, do Deus que protegeu seu povo no Egito, do Deus que ouviu aquele clamor de sofrimento, do Deus que durante o dia colocava uma nuvem para proteger o povo no deserto, para que eles não queimassem a pele, do Deus que à noite colocava uma coluna de fogo à frente do povo para guiá-lo na escuridão. Por isso nós dizemos, Pai, passa na frente. Do Deus que disse a Moisés, ergue seu cajado na hora da tribulação, quando cavalos e cavaleiros do faraó vieram para destruir, dizimar o povo hebreu. Ergue seu cajado. Eles ficaram ali acuados no mar, acuados. Você imagina o desespero. Estão fugindo, o faraó endurece o coração, se arrepende, e aí de repente começa a persegui-los, e os alcança diante de um mar imenso. Como é que é o nome do mar, gente? Mar Vermelho. Moisés, Josué, os únicos tranquilos. Por quê? Porque confiavam que Deus estava à frente do seu povo, que Deus nunca os abandonaria. E exatamente naquele momento de desespero, de angústia, de sofrimento, agora todos morreremos, todos iremos padecer, é que Deus fala a Moisés, ergue teu cajado contra o mar, e as águas se abrirão. E Moisés o fez, olha lá, cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor, ele ergueu seu cajado e o mar se abriu, miraculosamente se abriu.
mostrando a grandeza, o poder infinito, a majestade, a onipotência, o zelo, o cuidado, o amor que o Senhor tem para com aqueles que Ele escolheu para herdarem a grandeza da sua bênção, para serem herdeiros da sua bondade, para serem testemunhas também dela. Por isso o mar se abriu e eles passaram, como diz a palavra de Deus no livro do Êxodo, passaram pelo mar a pé enxuto. Aí é mordomia mesmo, hein? Ele ainda concedeu essa mordomia, ele ainda concedeu esse detalhe: passaram pelo mar a pé enxuto. Olha que detalhe a palavra de Deus. Nada na palavra de Deus se perde, meu querido, minha querida. Nada se perde. Tudo tem que ser entendido na sua profundidade, na sua grandeza, no seu simbolismo também. O Senhor permite-os que passem com tranquilidade, com paz. Pé enxuto quer dizer isso. Ninguém vai ficar sabendo se pisa numa poça ou se afunda num buraco de lama. Passaram em segurança pelo mar vermelho. E aqueles que são infiéis ao Senhor, quando eles terminaram a passagem, vieram com seus carros e cavaleiros, e então o Senhor mandou. Moisés queria matar ninguém não. O Senhor disse: erga novamente o cajado e mostre o meu poder. E o mar se fechou sobre os egípcios, matando cavaleiros, cavalos, todo aquele exército do mal. Deus cuida, zela pelo seu povo. E essa qualidade Deus demonstra em muitos lugares. Quando o povo chega na terra prometida, Moisés ficou para trás. Você sabe por que Moisés ficou para trás? Alguém tem noção por que foi Josué que continuou caminhando com o povo até a terra prometida? Para e pensa. Tem um momento, gente, da palavra de Deus, e isso acontece na vida de tantos de nós quando a gente coloca uma dúvida: será que Deus vai me ajudar nessa hora? Será que Deus passa na minha frente mesmo? Será que meu Pai Eterno passa na minha frente para cuidar de mim, para me proteger do inimigo, para me proteger dessas perseguições, dessas maldades que o mundo promove contra a minha pessoa? Moisés duvidou no momento. E olha que ele não tinha motivo, hein, gente? Não tinha. Porque quantas vezes o Senhor mostrou seus prodígios através daquele homem? Mas muitas vezes, na hora do cansaço, quando nós estamos exaustos, e Moisés estava, muitas vezes quando nós estamos tristes e até mesmo passando por dificuldades e como se estivéssemos num corredor de morte, a tentação vem ao nosso coração e pode mudar a nossa opinião. Será que ele me abandonou? Será que ele não está comigo? Quem de vocês já passou por essa experiência desse sentimento de desolação? Quem de nós aqui já passou pela experiência da solidão? Na hora da dificuldade parece que não vem resposta. Na hora da dor parece que não vem consolo. Parece-me que vai continuar e piorar. Você já viu como é que o doente fica carente? Por isso a gente tem que ter muito zelo com os doentes. Quando a gente adoece, a gente fica mole, triste. Quando alguém pega na nossa mão e tem dó da gente, a gente acha bom, não acha? Qualquer doencinha,
Deu um probleminha, tá lá na cama meio passando mal, você já fica pensando que vai morrer. É ali que a gente vê o tanto que a gente é fraco, quanto a gente é finito. Tem tempo de vencimento. E nessa hora é uma sensação muito triste, muito sozinha, muito solitária. Toda pessoa doente, meu irmão, minha irmã, precisa do meu cuidado, do meu zelo. Como é bonito quando a gente vê um pai e uma mãe sendo cuidado pelo seu filho, pela sua filha, um vovô, a vovó, sendo zelado. Que ninguém nunca abandone os seus quando estão precisando de vocês. Que ninguém nunca faça do descaso com a dor do outro. Que ninguém faça descaso com a dor do irmão, seja ela física, seja ela espiritual. Muitas vezes a dor do nosso irmão pode ser mal interpretada. Por exemplo, muitos interpretam depressão como falta do que fazer. Estou mentindo? E não estou mesmo não, eu sei. Depressão não é falta do que fazer, não. E às vezes, até pessoas que deveriam saber orientar as pessoas que estão nessa situação, acabam falando aquilo que não deveriam. Uma vez, quando a depressão começou a surgir de forma mais comum, lá pelos anos 80, a depressão começou a ficar mais comum entre nós, já ouviu falar? E aliás, médico, quando não encontra problema no você, fala que você está com... Não estou falando de todo médico não, viu? Depois vão mandar e-mail para mim aí dizendo que eu estou falando besteira. Mas a maioria dos médicos, quando não encontra nada... Uma vez eu dei uma fraqueza no meu corpo e eu comecei a ficar mole, né? E tudo, eu fui no médico, não deu certo, ele não entendeu nada, pois na hora, né? Enfiou que trem de soro em mim. Eu falei, mas o senhor tem certeza que precisa pôr um soro em mim? O senhor que falou comigo 2 minutos. Para que soro, doutor? Aí eu tomei aquele soro, fiquei ali, né, esperando, terminou, ele foi e tirou um sangue lá, a enfermeira. Aí eu sou meio aloprado, tirei o negócio, tampei assim, fui saindo. Uma menina, Padre Robson, não sei o que, eu falei, você. Depois você pega o resultado do exame e manda para esse número aqui, por favor. Eu queria ver o exame de sangue. Eu estava bom, estava assim também, para tomar soro. Era alguma coisa. Depois eu fui ver, eu estava com zika. Você já ouviu falar? Zika vírus é um trem doido aí, pior que dengue. O negócio era feio. Mas o médico chegou, quando ele estava fazendo pergunta, ele falou, você sofre de depressão? Eu falei, não. Por que ele fez essa pergunta? Eu não sei, eu não tenho cara triste, né? Mas assim, hoje em dia é tão comum que às vezes até o médico associa certos problemas físicos a problemas do coração, do espírito, que é a depressão. E a gente precisa ter muito respeito com quem passa por isso, viu? Uma vez essa pessoa, um padre nosso, foi atender uma senhora, naquele período em que estava começando isso. E você sabe o que ele mandou a senhora fazer? Capinar um quintal. Eu fiquei tão indignado com aquilo, quando ele me falou isso, que eu orientei ele. Eu falei, olha, meu irmão, você não pode falar isso para uma pessoa. Isso é falta do que fazer. Não é. Quem passou pela depressão, quem passa pela depressão sabe a dor que tem no coração. É uma dor de alma.
É uma dor de alma, é uma falta de sentido de viver. Deus me agraciou com isso por um dia na minha vida, para que eu pudesse entender, meus irmãos. Eu tive depressão um dia na minha vida, um dia de depressão. Quando eu fui estudar fora, eu estava na Irlanda, numa cidade chamada Limerick. E lá estava um frio. Agora imagina um goiano num lugar de neve, menos 8 graus, né? Aí você já vê, começa por aí, tempo frio. Uma casa gigantesca dos padres lá, antiga, devia ter uns 600 anos a casa. 40 padres numa casa de 130 quartos. Então a gente só se encontrava uma vez ou outra. O sol nascia 9 horas da manhã e se punha às 3:30 da tarde. Eu comecei a ter um sentimento de saudade do Brasil, né? A gente que é brasileiro sente mesmo saudade quando vai para fora. Alguém já foi para fora aí para morar, para trabalhar, para estudar? Alguém já foi? Erga a mão aí para eu ver. Então vocês sabem o que o padre está falando, né? Dá esse sentimento. E aí teve um dia que eu realmente estava deprimido. É uma dor aqui nessa parte aqui do corpo, ó, principalmente, da vontade de ficar deitado o dia inteiro. E lá os padres da Irlanda têm uma vodkazinha lá, um vinho, uma pinga. Tem umas 5 garrafas assim de, você pode escolher. Lá é comum isso. Lá é a terra do uísque, né? Vocês estão achando que eu vou falar que eu bebi, né? Não foi não. Não tem coragem não. Eu olhei aqui lá, falei, eu vou tomar uma copada desse trem, mas não tomei não. Mas fui pro meu quarto, fiquei lá. Senti essa dor da alma. Aí eu passei lá para dentro da igreja, que é colada na casa, me ajoelhei, né? Me ajoelhei. Naqueles dias estava sendo enterrado um padre, e lá na Irlanda, o nome do padre era Colum Norris. Coisa mais difícil para nós, né? Padre Colum Norris. Esse padre, muito bonzinho, quando eu cheguei lá, ele me atendeu, perguntou se eu tinha alguma coisa que eu estava precisando, um cabo de fio lá para ligar um aparelhinho de som que eu tinha, essas coisas todas, me tratou super bem. Esse padre já era bem idoso, uns 90 anos. Ele foi um dia na capital da Irlanda, em Dublin. Ele chegou lá, rezou, tomou banho, né? Tomou banho, vestiu roupa bonitinha lá, sentou no sofá dele lá para rezar, na poltrona, abriu o breviário, isso mais ou menos 15 para meio-dia. Ele morreu limpinho, bonitinho, em cima do breviário. Deram falta dele depois do almoço, foram lá e viram ele assim. Que morte bonita, né? Morreu, rezando. Aí, na Irlanda tem assim, quando é um padre, ou um bispo, ou uma pessoa importante do povo, eles velam 5 dias a pessoa. Eu falei, lá no Brasil, 24 horas já está passando da hora, né? Aqui não, aqui na Irlanda é 5 dias. Eu perguntei isso para a professora de inglês. Ela falou que isso é normal. Aí ficou sendo velado dentro da igreja, um igrejão grande, dá uns 2 cine-teatros desse aqui. Só que o povo é engraçado, cultura diferente. Eles chegam lá, eles ficam até às 6 horas da tarde ali, fecha o caixão, encosta no canto assim, vai todo mundo para casa. A família fica lá, fecha a igreja, volta no outro dia para continuar velando. Nós não, a gente fica ali chorando em cima, né? Até mesmo acabar toda a dor do coração e despedir mesmo, né? 24 horas, lá não, lá é tantas horas. Aí eu peguei, durante esse período também eu gostava muito desse padre, isso tudo ajudou. Eu peguei à noite, eu fui para a igreja rezar. Cheguei lá, ajoelhei diante de Jesus e fiquei ali. Chorei,
pedi um sinal para Deus, para eu poder sair daquela fossa, né, como que a gente diz no Brasil inteiro, sair daquela solidão, sair daquele desespero interior, daquela dor que eu não conseguia explicar onde era, mas era uma coisa ruim dentro de mim. Senhor, tira isso de mim, Senhor, por favor, me dá sentido para continuar, para viver, para enfrentar esse momento na minha vida e tal. Estou lá rezando, aí de repente eu escuto um barulho. Pum. Eu falei, será que é um sinal, né? Que eu olhei do lado, o caixão do padre bem do meu lado, me deu uma gelada no corpo, porque eu não sabia desse negócio do caixão ficar ali. Me deu uma gelada no corpo, falei, isso não é um sinal. Saí, se alguma coisa pegasse nas minhas costas, eu furava a parede. Foi muito estranho aquilo lá. Mas depois eu fiquei pensando, né? Viver bem a vida como aquele padre viveu, foi o sinal que Deus me deu, me mostrando o caixão dele do lado meu. Para quem é inteligente, um pingo é uma letra, né? Aí eu compreendi. Foi o sinal que Deus me deu, fez um barulho dentro do caixão. Sei lá o que aconteceu lá dentro, eu sei que eu saí com as costas geladinhas. A chave desse tamanho, uma porta enorme para eu abrir. Eu falei, meu Pai eterno, fui puxando assim e pensando que alguma coisa ia pegar nas minhas costas. E aí não pegou, graças a Deus não pegou. E depois ficou esse pensamento da vida daquele homem, do modo como ele morreu. E eu fui me fortalecendo. Tá vendo? Olha como é que Deus coloca coisas loucas diante da gente para nos dar sinais. Agora, como é que você percebe sinais de Deus? Depende da sua fé. Tem gente que vê sinal de Deus para todo lado, Deus só falta falar assim, e ainda assim mesmo a pessoa não percebe, porque tem um coração duro, fechado, porque não quer entender as coisas santas, não quer entender que a vontade de Deus se realiza na minha história. Ela pode se realizar prodigiosamente como Ele quiser, mas também se realiza na minha história. E não se preocupe se você duvidar, vem dizer Jesus para nós. Mas no Antigo Testamento, Deus exigiu de Moisés uma fé inabalável, e ele duvidou. Por isso ele foi proibido de entrar na terra prometida. Quando eles estavam com sede e nada tinha de água, o Senhor disse a ele, pega seu cajado, bate nessa rocha, uma rocha seca, 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 não tinha jeito de ser mais seca. Ele viu que ali não minava água, não tinha jeito. Pega o seu cajado, bate na rocha e você terá aquilo que o povo precisa. Aí ele, Senhor, uma rocha seca dessa? Bate, Moisés. E aí ele foi e bateu, e a água jorrou, e saiu água em abundância, e o povo bebeu, saciou sua sede, carregou nos seus corotezinhos lá, né? Aquelas saquinhos de água, carregou para muitos dias se fartar. Mas isso o Senhor não esqueceu. Eu te confiei tanto, Moisés, e você não confiou na minha palavra. Por isso ele não entrou na terra prometida, e Josué foi quem guiou o povo, foi quem liderou o povo. E quando entraram na terra prometida, meu irmão e minha irmã, Josué, como líder daquele povo, foi ele que escolheu as 12 tribos de Israel. Foi ele que ajudou a montar as 12 tribos de Israel. Josué era um homem de palavra fácil, ele falava com facilidade. Moisés não.
Tanto que o Senhor colocou Josué para falar junto com ele, porque Moisés, ele tinha um problema até de voz. Ele era gago. Ele tinha dificuldades para falar. E portanto o Senhor escolheu, fala: Josué vai com você ser seu porta-voz. E todas as coisas eram feitas com a presença de Josué. Por isso ele naturalmente se tornou líder do povo. E Josué, quando o povo se reuniu, esse povo era um povo seminômade e vinha de todos os lados do mundo. O povo hebreu não era uma racinha pura de sangue não, viu gente? Lembra disso. O povo hebreu era a junção de muitos povos que vieram de muitos lugares. Vocês lembram que o povo hebreu era escravo no Egito, lembram? Lembram? Se era escravo no Egito, era das terras conquistadas pelo faraó, é que vinha aquele povo. Então era de muito lugar. E esse povo que vinha de muito lugar, de muito sangue, de muitas culturas, agora se torna uma raça: Israel. E Josué tem uma missão: fazer com que essa raça escolhida por Deus, como raça eleita, sacerdócio régio, se torne também uma nação santa, um povo escolhido para ser memória fulgurosa para todos os povos. Por isso, meu irmão e minha irmã, Josué reúne o povo e diz: olha, vocês querem abandonar os deuses que vocês adoravam? Porque vocês vêm de todos os lugares. Ou vocês querem adorar o Senhor? E o povo, tão feliz e reconhecido dos prodígios do Senhor, diz: nós adoraremos o Senhor e reconhecemos que Ele nos guiou, nos livrando dos nossos inimigos, das várias nações por onde percorremos, e nos deu essa terra onde corre leite e mel, para que nós sejamos um só povo para servi-lo. Nós serviremos ao Senhor também. Ele disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. E vocês? Nós também serviremos o Senhor. Josué era um homem que na sua liderança ajuntava as nações numa só realidade de povo, num só povo escolhido por Deus. Esse trabalho de liderança trouxe para Josué muitas dificuldades. Ele plantou, fez o que podia. A palavra de Deus vai dizer: depois que ele fez isso, ele morreu. E naquele tempo eram muitos deuses que eram adorados. Inclusive até eu andei procurando um pouquinho sobre os deuses que eram adorados no Antigo Testamento, só para vocês terem uma noçãozinha. Veja bem, olha aqui, eles tinham um deus chamado Baal, que desse nome se denominavam outros deuses, né? O Baal, que significava Senhor. Eles tinham um deus chamado Baal Hadad, que era o Senhor da tempestade. Eles adoravam também um deus chamado Baal Hadad Rimon, que era o Senhor trovejador, deve ser o deus do trovão. Baal Peor, que era o deus das montanhas, o mais adorado entre eles, principalmente pelo povo da Babilônia. Eles tinham o Baal Berite, que era o deus da aliança. Eles tinham Baal Amon, que era um deus que não tinha uma origem certa. Ele tinha uma origem certa, mas ele era um deus da harmonia. Baal Zefon, que era o deus do norte. Baal Zebub,
que significa Senhor das moscas. Olha só, tinha Deus até para mosquito. El, que é L, né? El, que nós hoje chamamos de Senhor. Eles tinham também, que era o poderoso, era o pai de todos os deuses, que nós chamamos, na verdade nós passamos a chamar de Adonai. Já ouviu esse termo, gente? Adonai. El Adonai. Anat, que é a deusa das guerras. Azerá, da fertilidade. Astarte, que também era muito, principalmente para a guerra, que era a deusa da fertilidade, sexualidade, da guerra. Dagon, que era um babilônico, que significava o grão, que era o deus das plantações. Eles tinham Moloque, tinham Adrameleque, Anameleque, Amon, Azazel, Azima, Sucote Benote, Nergal, Betel, Camus ou Quemos, Gade, que era o deus da sorte, do destino. Eles tinham um deus chamado Marduk, que era uma divindade que era patrona da Babilônia. Eles tinham Nebo, Neustan, Nibás, Tartak, Nisroque, Shahar, Tamuz. E assim, imagina quantos deuses vindos da Mesopotâmia, da Fenícia, do Egito e de todos os lugares que se ajuntavam na cabeça dessas pessoas. Então Josué foi duro com eles. Olha, vocês querem adorar o Deus único, ou vocês querem adorar esses deuses falsos que estão por aí? Aí eles responderam: não, nós também, assim como o Senhor, adoraremos a Deus nosso Senhor. E é assim que começa esse monoteísmo, essa unidade de adoradores do Divino Pai Eterno. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembre-se que você tem uma raiz. E essa raiz, ela se dá na fidelidade ao Senhor. Lembre-se que Deus sempre se mostrou grandioso, glorioso. É o Deus que passa à nossa frente. É o Deus que nos protege do sol que queima. É o Deus que ilumina a nossa noite escura com a coluna de fogo. É o Deus que abre o mar. É o Deus que inclusive faz com que o povo, podendo atravessar o Jordão, ele faz com que o Jordão seque para que eles possam passar. É o Deus que manda maná na hora da fome. É o Deus que manda codornizes. Ele mandou codornizes na hora que eles estavam já enjoados do maná. Maná, aquele grão, né? De repente ele começa a mandar também carne, codornas, codorninhas, codornizes. Olha lá, que gracinha. Eu já criei muita codorna. Bota um ovo por dia ou 2, se ela for bem tratadinha. E é uma carne que eu não tinha coragem de comer porque era minha. Aí você fica com dó, né? Eu tenho dó de comer codorna que eu crio. Mas o povo lá em casa comia tudo, até lamber os beiços. E o povo de Israel foi alimentado durante 40 anos com o maná, que era uma pipoca, vamos dizer assim. Era um tipo de pipoca que caía do céu, e na relva, quando o sol vinha, ela acabava. Então o povo tinha que colher a pipoca logo no comecinho do dia. E o Senhor dizia: olha, confie em mim, só em mim, confie na minha providência. Eu vou mandar o maná,
mas que ninguém ajunte nada. Quem foi que disse isso para o povo? Josué. Não ajunte, confie que eu vou mandar. E tinha gente que desobedecia. Aí aqueles que ajuntavam o maná nas suas cestas, ele amanhecia cheio de bichos. A Bíblia não fala das codornas, fala só do maná. Aqueles que desobedeceram o Senhor tinham a surpresa de verem podre, cheio de bichos, aquilo que ajuntavam desobedecendo o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse elo de fidelidade mútua que a palavra de Deus no Antigo Testamento nos apresenta é uma necessidade para o sucesso. Você quer chegar na terra prometida? Seja fiel, porque Deus é fiel. Você quer se saciar da sua fome? Confie em mim, que sou o seu Senhor, porque eu te provejo. Eu vou dar a você o que você precisa. Confie em mim. A fé era uma necessidade, uma exigência de Deus, uma fé única. Por isso a gente diz Deus ciumento. Ele não quereria nunca dividir a sua grandeza, a sua deidade, a sua onipotência, a sua bondade com nenhum outro. Eu sou o Deus de Israel. Creia, espere somente em mim, porque eu sou o seu Deus. Amém? Creia no Senhor e Ele vai prover a sua vida. Creia no Senhor e Ele vai fazer você atravessar o mar. Creia no Senhor e Ele vai te deixar satisfeito, cheio de sucesso nas suas empreitadas. Mesmo que o deserto seja um lugar de aridez, tristeza, angústia, sofrimento, depressão, creia em Deus e Ele vai zelar, cuidar de você todo o tempo. Amém? Que assim seja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos na Semana da Família, finalizando hoje a Semana da Família. E é muito importante que nós lembremos dessas palavras de Josué e da palavra de Deus que nós vamos proclamar agora. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós não queremos servir a outros deuses. Nós não vamos nunca servir ao mundo. Nós não vamos nos entregar às paixões dessa vida, porque Deus é tudo em minha vida, na minha família. A minha responsabilidade é muito grande para com Deus. Assim como a de Josué, de Moisés, eu também devo guiar minha família para a terra prometida pelo meu Deus. Eu peço que vocês fiquem em pé e vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículos de 13 a 15. Isso. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso.
Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, pois o reino do céu é das pessoas que são como crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas à palavra de Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Sentemo-nos. Meus irmãos, semana da família, semana de unidade da família, e nós temos diante de nós essa palavra de São Mateus: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas É o reino dos céus. é o reino dos céus. É interessante duas coisas nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro, como que as crianças gostavam de Jesus. Que interessante. Talvez seja pelo modo de Jesus ser. Jesus era firme com os adultos, mas ele era doce, afável, alegre, brincalhão com as crianças. Talvez por isso as crianças quisessem se aproximar dele. E os discípulos, quando a palavra de Deus fala agora que eles ficavam segurando e proibindo as crianças de irem, não é porque os discípulos estivessem contra isso ou não entendessem o que acontecia, mas exatamente porque Jesus era muito ocupado e as multidões que ele atendia o tempo todo eram imensas. Então, naturalmente, eles queriam que o mestre pudesse ter momentos para o descanso, para ter um pouquinho de paz, e era nessa hora que as crianças vinham. E Jesus chama a atenção deles, não é só para danar, brigar ou chamar a atenção do comportamento dos discípulos, mas para que eles entendam a importância que tem a criança para o reino dos céus. A criança para Jesus é o símbolo de todo o bem, de toda a fragilidade, desinteresse. Qual é o interesse de uma criança? Gente, vocês sabem dizer qual que é o interesse de uma criança? Eu tenho sobrinhos, né? E às vezes eu encontro alguns amigos que têm crianças pequenas. Qual que é o interesse maior de uma criança? Fala aí para o padre, pode gritar. Mais que isso, ser feliz. Criança briga por causa de dinheiro? Por causa de herança? Criança briga com o coleguinha e fica de mal 1 ano. Quem é que fica assim, gente? Nós, adultos. Criança, bobo é o pai e a mãe que entram em briga de menino. Não é verdade? Bobo, viu? Uma vez eu briguei com um coleguinha quando eu era moleque de 8 anos, lá na rua, lá, minha mãe, com a dona Albertina, ela tinha um filho, o neto dela, chamado Leonardo, e aí, eu acho que eu enfiei a mão na cara do menino lá e caiu no chão, numa briga lá, numa bobeira lá, e o menino caiu no chão e ele foi para dentro, chorando. Aí aparece a dona Albertina, uma velhona grande, está viva até hoje, aqui em Trindade. E para mim, né,
Olhava assim. Mãe da Giovanni, conheço o povo tudo, da Regina, e assim por diante. Vizinho lá da minha casa. Essa mulher apareceu lá danando comigo. E aí veio a galinhona, minha mãe, né? Galinha choca. Brigou com ela. Foi a maior coisa ruim que a dona Bertina fez, foi chamar minha atenção na rua lá. Minha mãe nem queria saber se eu era o culpado. E eu era o culpado. Minha mãe já deu uma bronca na dona Bertina, falou um monte de coisa lá. Aí mandou para dentro, deu um tapa na minha bunda. Fui chorando para dentro, indignado. Não entendia as coisas. Aí bateu lá no Leonardo também, ele foi para dentro. À noite a gente se encontrou lá e começou a brincar de novo. E minha mãe, nem sei quanto tempo ela ficou sem conversar com a dona Bertina. Triste, né? Mas é assim que nós somos, não é? Criança tem rancor, gente. Eu nunca vi uma criança rancorosa. Seria muito novo, viu? Criança tem desejo de vingança. Mas vingança assim, tipo, você deu um chute aqui, eu dou um chute em você também. Mas isso é coisa na hora. Criança nem lembra mais depois. Criança leva ofensa para casa, gente? Não leva. É uma pureza total. É o desejo de ser feliz que rege o coração de uma criança. Olha lá, Jesus segurando uma criancinha no colo. Ele está olhando assim meio desconfiado, né? Mas ele deve estar olhando para a mãe, né? Para a mãe. Criança não tem esses sentimentos. Por isso Jesus, por algumas vezes na Bíblia, ele põe uma criança no meio quando as pessoas querem saber a posição delas no reino de Deus. Como é que vai ser e tudo. E aí Jesus põe uma criança no meio. Quer dizer, ele põe a criança como centro das atenções. E ele diz assim: olha, se você não se tornar como uma dessas crianças, se você não se fizer criança, você não vai entrar para o céu. E aí eu ponho diante de vocês um questionamento: nós conseguimos fazer esse caminho? Conseguimos, gente? Por que não? Eu pergunto para você: por que não? Eu escutei uns nãos aí, não gostei não. Será que é tão difícil assim nascer de novo? Para e pergunta, meu irmão. Entra na realidade da sua vida. O que vale mais a pena? Lembra daquela passagem da Bíblia que diz assim: olha, se o seu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ir para o inferno. Se sua mão te leva a pecar, arranque-a, porque é melhor entrar maneta no céu do que com as duas mãos no inferno. Se os seus pés te levam a pecar, antigamente interpretaram isso tão ao pé da letra que teve gente aí que amputou membros. Mas eu pergunto a você, por que não? Por que nós não somos capazes de fazer esse esforço de rejeitar esse mundo? Eu não gostei de ouvir não aqui não, viu? Por que não?
Por que nós temos, adultos que somos, por que nós temos que ser rancorosos? Por que o dinheiro é tão importante na nossa vida? É importante? É claro. Mas Timóteo vai dizer lá, no seu capítulo 6, versículo 10, pequenininho aqui, ele vai falar assim, vou achar esse negócio aqui, peraí que essa Bíblia é nova. Ele vai falar assim, Timóteo, por quê, gente? Eu me pergunto, você sabe o que eu fico imaginando? Que a gente parece que tem um costume assim de achar que não, o que eu sou eu não vou mudar. Acha, trem. Tá aqui, ó. Não tá. Depois eu acho isso aqui para vocês. Vou mostrar. Timóteo, cadê você, homem? Vem cá. É rapidinho. Fala, homem. Aqui não achei ainda. Essa Bíblia é nova, tá complicada de virar as páginas dela aqui. Tá bom, deixa lá, quieto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a origem de toda perdição. Quem assim vive só traz ruína para a sua vida. Dinheiro é importante? É. Mas amor ao dinheiro só traz porcaria na sua vida. E tem gente que ama. E a ganância, ela é tão grande que de repente você fala assim, nossa, eu tenho oportunidade aqui de ganhar 10 mil reais. Puxa vida, feliz. Mas se aparece a oportunidade de ganhar 20, você já viu aqueles negócios da Globo, do SBT, da Record, que mostra a pessoa fazendo aquele caminho de responder pergunta e vai aumentando o dinheiro dela? Ali você começa a perceber a insatisfação humana. O cara chega a ganhar 150 mil reais e de repente sai com 10. Ele podia parar qualquer... Ele para? Alguns inteligentes param. Na hora da herança da família ser distribuída, é a hora que a gente mais vê a dificuldade que nós temos de colocar Deus em primeiro lugar. Eu lembro que minha mãe, quando meu avô morreu, ele tinha alguma coisinha, tadinho. Minha mãe deixou, ela nem quis mexer. Distribuíram lá e ela não entrou em discussão com ninguém. Meu pai também fez a mesma coisinha. E eu lembro assim de infância. Quando meu avô, há uns 25 anos atrás, visitou todos os dois falecidos, vovô e vovó. Chegou lá na casa do meu papai, que era onde eu fui criado. Ele falou, nossa, Celso, que casa boa, bonita. E ele tinha lá 3 áreas lá. O meu avô, achando que meu pai era rico, resolveu não deixar a herança para o meu pai. E você acha que meu pai achou ruim disso? Deve ter achado lá no coração dele, né? Por que eu tá fazendo isso, né? Mas meu pai não era apegado, e não é até hoje apegado a dinheiro. Esse exemplo de humildade meu papai deixou para mim, minha mamãe deixou para mim. Eu acho bonito quando eles que recebem aposentadoria juntam dinheiro. Aí eles chegam para mim e falam, ô Robinho, eu tenho tanto já juntado no banco, o que você acha de eu fazer isso? Aí eu falo para ela, mãe, assim, assim, assim.
aquele despojamento que minha família sempre ensinou para mim, aquele exemplo. E olha, meu irmão e minha irmã, se a gente é capaz de dizer que não vai mudar, a gente está esperando que alguém na nossa vida e família vai mudar? Para e pensa. Qual o exemplo que você deve, como líder, como pai, como mãe, como irmão, como marido, como mulher, ser na vida daquela pessoa que você ama? E aqui Jesus fala de crianças. Vamos falar das crianças. O que a criança vai ser quando crescer? Aquilo que eu, papai e mamãe, ensinei. Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu filho vai ser do capeta? Não vai. Ele vai seguir meus passos. Ele vai seguir meu caminho. Se o meu filho também, se eu mando meu filho para catequese, primeira comunhão, e eu não vou para a igreja no domingo, e eu não dou exemplo para o meu filho de que ir à missa é importante, como é que eu quero que o meu filho depois seja um bom cristão? Não é fácil não, é muito difícil acontecer. Eu posso até dizer que eu amo a Deus, que a gente tem sempre que rezar, mas se eu não ajoelho e ele não me vê ajoelhado rezando, como é que ele vai rezar e acreditar no que eu falei? Vocês estão me entendendo? Uma vez, minha mãe me deu um puxão de orelha por causa de uma fórmula de Bhaskara que eu não aprendia, na 8ª série. E ela puxou minha orelha até doer mesmo, e me deu um tapa na cabeça. Eu corri e saí e fugi de casa. Fiquei ali na esquina. Quando eu voltei, gente, minha mãe estava lá de joelhos, na frente de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, rezando. Olha só, tinha 8 anos, 9 anos, isso me marcou até hoje, aos 35. Me marcou. Eu lembro disso até hoje. Minha mãe ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ela tinha ali na penteadeira, e rezando para que eu voltasse. Eu tenho lembrança da minha mãe, do meu pai, rezando juntos. Eu tenho lembrança da minha vozinha com o terço na mão enquanto conversava comigo. Até achava que ela não estava prestando atenção, e não estava mesmo, viu? Porque era a hora dela rezar o terço. Mas era tão bonito aquele exemplo da vovó, que meu coração se comovia. Não tinha como eu não pensar em Deus. Moleque. Por isso que eu estou aqui hoje, só está falando, né? Por isso. Você quer que seu filho cresça forte na fé? Um jovem, uma jovem alegre na esperança? Uma pessoa zelosa, honesta, correta? Dá exemplo. Fala, mas dá exemplo. Não adianta nada você falar para o seu filho ser honesto e escutar você falando de malandragem, de tapiação, de desonestidade. Não adianta nada. Não adianta nada você querer que seu filho seja uma pessoa boa, caridosa, e aí você fala que um pobre que chegou lá tinha que trabalhar, sendo que você não pode julgar essa pessoa.
exemplo, meu irmão e minha irmã, para cultivar uma cultura no próprio inconsciente da criança, para que ela seja uma pessoa melhor. Cresça, forme seu caráter à luz do seu exemplo e da palavra de Deus. Quando nós falamos hoje desse mundo tão difícil de mudar, eu me pergunto e pergunto a você: o que é que eu estou fazendo para mudar o mundo? Eu não vou esperar o mundo mudar, sou eu que preciso mudar. Ou as palavras de Jesus não valem nada? Ou as palavras de Jesus não servem para mim, servem para os outros? Por isso é preciso se perguntar: eu tenho fé suficiente dentro de mim? Eu acredito que posso bater com meu cajado na pedra e vai sair água? Realmente eu acredito ou eu acho que eu acredito? Vamos esquecer as crianças, vamos pegar os adultos, os jovens, o seu filho, a sua filha, que está hoje precisando mudar sua vida, corrigir seu caminho, que não está bem, que você desejava que fosse melhor. Tem esse caso aí na sua vida? Pensa nele. Tem esse caso aí na sua família? Pensa naquele caso. Esquece se é seu filho. Aquela pessoa. Você crê? Esse crer seu te traz esperança e move a sua vida para poder bater com o cajado na pedra seca? Eu acho que se tivesse minando um pouquinho tivesse pelo menos úmida aquela pedra lá, Moisés não tinha falado nada. É uma casquinha que Deus está falando aqui, eu bato nela, sai e aí a água vem. Mas aquela pedra estava árida, seca. Se jogasse água ali, puxava. O que você tem promovido em você? Porque a gente reclama muito: ah, meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está fazendo isso, minha filha não consegue aquilo. Eu estou vivendo num desespero dentro de casa. É só briga, é só discussão, é só maledicência, é só gritaria, é só ofensa, palavrão. É meus filhos que não dão mais atenção para a minha palavra. O que eu falo não tem valor mais. Tem tanto problema, né, gente? Ou o padre está equivocado, porque eu moro num convento. O padre está equivocado? Nossa, o que eu escuto de gente, vocês não têm noção. E o que eu vejo em todos os que eu escuto? Existe uma cobrança do outro. Existe uma reclamação do outro. Uma lamentação. Mas não vem uma ideia da pessoa para o padre de como que tinha que fazer as coisas, certo? Parece que chega um desespero e não sabe o que faz. Aí a gente tem que começar a aceitar, padre, tudo. Meu filho não está nem com o que eu falo. Antigamente não era assim. No meu tempo a gente era de outro jeito. A gente aprendia tudo na dificuldade. Hoje o menino não quer saber. Hoje o menino chora porque fechou o McDonald's e não a igreja. E chora, viu? Vi um menino uma vez chorando porque fechou um McDonald's na Praça do Ratinho, em Goiânia, na praça lá. Fechou um negócio no McDonald's e ele... ai, fechou o McDonald's. Por que não chora?
porque fechou a igreja. Então eu fico pensando, o que é que você pode fazer para melhorar? Você pode fazer tudo? Josué pôde fazer tudo, gente? Não. Josué falou: olha, eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Vocês querem servir deuses ou vocês querem servir o Senhor? Não, nós queremos servir o Senhor. Então está confiado ao Senhor essa prova, e essa pedra aqui, ela vai ser o testemunho disso, contra vocês ou a favor de vocês. Sirvam, sejam fiéis ao Senhor, e Ele abençoará vocês. Não sejam, serão amaldiçoados. Essa pedra ouviu isso. Essa pedra ouviu isso aqui, e ela é o sinal dessa promessa. Sejam fiéis ao Senhor. Essa pedra é sinal dessa promessa. Ela ouviu isso de vocês, assim como Deus ouviu agora. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E morreu com 110 anos. Deixou. Ele fez o que ele pôde. Ele foi até onde deu conta. Eu vou até onde eu dou conta, pelo menos. Eu me esforço nesse caminho. Meu irmão, minha irmã, reze mais. Bata como água mole e pedra dura, com a palavra de Deus no ouvido do seu esposo, da sua mulher. Bata como água mole e pedra dura nos ouvidos do seu filho. Deixa ele te chamar de chata, de chato. Persevere na palavra de Deus e dê exemplo. Se santifique, para que a sua família se santifique. Se santifique para que as pessoas do seu lado... vamos rezar o terço, meu bem. Você tem coragem de fazer isso? Que beleza se tiver. Tem? Que beleza. Faça isso, viu? Reza. Meu bem, vem cá. Meu querido, vem cá. Meu filho, vem cá. Vamos rezar o terço. Vamos rezar o Santo Terço. Vamos louvar a Deus com Maria, nossa mãezinha do céu, porque nossa casa serve a Ele. Minha casa serve ao Senhor. Eu não sirvo às drogas, eu não sirvo à violência, eu não sirvo à maldade. Nós não somos corruptos, nós não somos assassinos, nós não somos ladrões. Nós somos de Deus, fiéis a Ele. Então vamos rezar a Ele juntos. Seja fiel ao Senhor e não fique esperando de lá. Faça e busque ser Josué na vida da sua casa, da sua família, porque assim ela servirá o Senhor. Tenha certeza dessa verdade. Amém? Muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar.
Muitas vezes vi papai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, e um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo e hoje vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Palmas para Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero, só para terminar, só para finalizar, mostrar para vocês umas palavrinhas só de incentivo daquilo que a gente pode guardar no coração e levar para o resto do nosso dia como ensinamento. Uma palavrinha do Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos ler juntos? Deixemos que Jesus entre na nossa vida, saindo dos egoísmos, das indiferenças e de ficar fechado aos demais, aos outros, né? Vamos lá, o próximo. Olha que gracinha o Papa. Regras da família. Vamos lá. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E a sexta? E a sétima? Está escrito coração ali? A oitava? E a nona? E a importantíssima décima? Mais uma vez, a décima? Seja grato sempre. E olha, gente, gratidão até mesmo às pessoas, viu? Não é só a Deus, não, é gratidão. Sou grato a você. Se a gente soubesse na família elevar mais as pessoas, você sabe que você já mudaria o curso de muita coisa? Pergunte-se, quantas vezes você elogiou e reconheceu o esforço, a luta, cansaços, as qualidades do seu marido? Eita dificuldade, hein? Tá duro, não tá, gente? Hein? É porque você já olha, já pensa falando, né? Preguiçoso, não sei o que, gosta de futebol, de assistir televisão. E você, marido, quantas vezes você já elogiou sua esposa? Cachorrão.
Brincadeira. Mas você, papai, mamãe, incentiva seu filho, elogie. Quando você for chamar atenção, chama com calma. Não é brigando. Eu nunca entendi briga como solução para problema. Chama depois, no momento certo. Você é um homem, uma mulher de autoridade. Chame. A sua palavra é mais importante do que qualquer coisa na vida daquela pessoa do seu sangue. Seja filho, seja marido, seja sua esposa, seja um parente. Chame e fale, converse, oriente, mostre o caminho da vida e da luz. Ah, mas você não é exemplo para falar, faz isso para mim. Admita que você não é exemplo. Ué, claro, você não tem que ser exemplo para dizer o caminho certo para alguém. Você tem que ser uma pessoa que acredita no caminho certo e busca ser exemplo. Agora, santo aureolado é só no céu, gente. Não existe essa pessoa. Vamos lá. Dar valor à família é garantir uma vida mais feliz e de harmonia. O seu sucesso começa lá, com a família. Deus abençoe a minha, a sua e todas as famílias da terra. Lembra disso, hein? Seu sucesso começa na família. Ter um lugar para ir é lar. É família. Amém. É isso mesmo. Ter lar e família. A família e é mesmo, gente. É mesmo. Você pode achar que você tem amor aí fora, outras pessoas, você tem os amigos seus, você tem um monte de gente perto de você na sua vida. Você pode ter certeza que o lugar da sua segurança, por mais complicado que seja, é a sua. Vamos lá. Aquilo que é importante não precisa ser gritado aos céus. Precisa estar bem claro dentro de nós. Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. E é verdade, né, gente? Família é onde existe amor. Guarda isso, hein? Família é onde existe amor, não é sobrenome não, viu? A alegria de viver começa. Vamos repetir? A alegria de viver começa numa família unida. Faltou acento no família ali, desculpa. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, pela tua presença em minha vida. Amém. Esqueça os erros de português. O amor não vem apenas do sangue, e sim do... Onde está escrito isso? Ah, tá, estou vendo ali. O amor não vem apenas do sangue, e sim do... Né? Vamos lá. Nesta casa somos verdadeiros, pedimos desculpas, damos abraços, perdoamos, rimos bem alto, somos pacientes, amamos, somos uma família. Coloque isso no seu coração. O primeiro a pedir desculpas
O primeiro a perdoar, o primeiro a esquecer. Vamos de novo? O primeiro a pedir desculpas, o primeiro a perdoar, o primeiro a esquecer. Mas pensa no que você acabou de falar comigo aqui junto, ó. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, mais valente. Você pede desculpa? Pede mesmo? Pede. Que bom. O primeiro a perdoar é o mais forte. Você pede perdão e você perdoa? Que benção. Como diz uma senhora amiga minha, que benção, padre. O primeiro a esquecer é o mais. Você esquece? Já diminuiu o cinza aí, ó. Mas esqueça, hein? Olha lá o Papa lá. Feliz é aquele que, ao invés de se desesperar, resolveu confiar em Deus, que não permitiu que as dificuldades dessa vida o fizesse desacreditar e que neste novo dia acordou, levantou a cabeça e com Deus decidiu avançar. Ó o homem de novo. Rezamos de verdade? Sem uma relação constante com Deus, é difícil ter uma vida cristã autêntica e coerente. Por isso eu pergunto para você: você reza de verdade? A sua família vê que você reza? Não é para fingir, para alguém ver. Reza. Eu tenho uns exemplos bonitos, não só na família, mas no seminário, quando eu vi alguns padres lá diante do Santíssimo, no meio da madrugada rezando. Quando a gente ficava ouvindo dizer que o padre fulano levantava 3 horas da madrugada para rezar. É bonito isso, gente. Isso arrasta, isso motiva, isso engrandece a alma. Vamos para frente. Minha maior ostentação são minha família e meus amigos, pois amo todos, isso sim. E não tem muito amigo não, viu? Não fica com essa ilusão que você vai ter muito amigo não, que é bobeira mesmo, viu? Tá bom? Poucos amigos. Não se vence a violência com mais violência. Senhor, dai-nos a paz em nossos dias. Quanta violência hoje a gente vê nos nossos lares. Violência mesmo, né, gente? E às vezes falta de Deus. Às vezes falta de oração. E tantas vezes, se não todas as vezes, falta de Deus, falta de oração. Reze pelo seu lar. E reze pelos lares de pessoas violentas, de pessoas más, de pessoas traidoras, incompreensíveis, onde tem um marido na cachaça, e às vezes até a mulher, onde tem droga, onde tem esses problemas tão sérios que a gente enfrenta nos dias de hoje. Vamos rezar e pedir a Deus a graça da conversão. Família é o abrigo que permanece em pé, mesmo durante as mais fortes das tempestades. Com isso, palmas à palavra de Deus, a essas palavras. Fica de pé. Vamos pedir a Deus a sua bênção para a nossa vida, para a nossa família. Eu peço que você humildemente coloque a mão no seu coração. Você que está nos acompanhando pela TV Pai Eterno, faça o mesmo, por favor. Faça a sua prece de entrega da sua casa, da sua família. Entregue aquelas pessoas que precisam muito da sua intercessão. Peça ao Pai dos Pais, ao Deus de todos nós, único e verdadeiro, a quem nós amamos,
Deus uno e trino. Na intercessão da Mãe Santíssima, Mãe do Belo Amor, do Perpétuo Socorro, que a sua família seja abençoada, santificada, convertida. Abençoai, Senhor, o meu lar, a minha casa, aqueles que mais precisam de vós. Sejais vós, Senhor, tudo em todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e todos os santos do céu, desça sobre vós e vossas famílias alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Amém. Amém. Obrigado, Pai Eterno.